Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, no vídeo anterior mostramos ali a vitória do Mamedjarov para cima do Magnus Carlsen, 2-1 para o Mamedjarov, quarta e última rodada. Magnus Carlsen aí com a obrigação de vencer para levar aí para o desempate o match, né? Será que vai acontecer aqui? Vamos dar uma olhada então. Lembrando, partidas aí de 15 minutos para cada jogador com 10 segundos de acréscimo. Agora é o Magnus Carlsen quem está com as peças brancas e ele abre a partida com peão dama D4. Aqui D5 pelo lenhador, C4 E6, o gambito da dama recusado, e aqui cavalo C3. O Magnus Carlsen desenvolve aí o cavalo. A6, uma variante rara já aqui pelo lenhador, né? Simplesmente segurando a casa de B5, ele vai para alguma coisa diferente. E parece que deu certo, porque aqui o Magnus Carlsen já tem que pensar por mais de 2 minutos aqui para fazer o lance peão toma. A partida seguiu com E por D5 e agora bispo F4 aqui pelo Carlsen. Já colocando pressão aqui em C7, nessa coluna C aqui, que é uma coluna semi-aberta. Cavalinho F6 foi jogado pelo lenhador, E3 e agora C5, já se livrando do potencial alvo do peão de C7. Cavalinho F3 desenvolvendo cavalo C6, bispo E2, e aqui o lenhador vai para essa ideia de jogar C4, né? Sempre um lance muito arriscado, tem que estar muito certo de que dá para jogar isso daí, né? Porque o peão de D5 acaba podendo ser atacado e depois C4 fica fraco, enfim, tem que administrar muito bem isso daí. Roque foi jogado pelo Magnus Carlsen, bispo B4 agora pelo lenhador, bispo G5 aqui pelo Magnus Carlsen enfraquecendo o controlador aqui de D5, bispo E6 protegendo o peão de D5 e agora cavalo E5 aqui pelo Carlsen. E o lenhador vai para uma provocação aqui nessa partida, ele precisando apenas do empate aqui para vencer o match. O lenhador ele vai para esse lance dama 5, provocando aqui o Magnus Carlsen se ele quer dobrar aqui os peões aqui do lenhador. E o Magnus Carlsen não foge à luta, né? A gente fica na dúvida, será que faz isso? Vai abrir a coluna G, né? Mas o Magnus Carlsen não foge à luta e vai então para bispo por F6, G por F6, cavalo por C6, B por C6 e já deu uma detonada aqui na estrutura de peões do lenhador, né? Tem uma pequena esperança aí. Bom, agora o cavalo está atacado aqui 2 vezes. E o Carlsen segue com essa ideia aqui de cavalo A4. Roque foi jogado pelo lenhador B3. Olha só, o Magnus Carlsen, claro, ele pode preparar aqui um ataque na ala do rei, né? Aproveitando aqui essa estrutura debilitada e tudo mais, tentar levar as peças para a ala do rei, quem sabe até subir a torre e tudo. Mas primeiro ele faz questão de tomar conta dos negócios aqui na ala da dama. Torre de A em B8 foi jogado. E agora dama aqui em C2, simplesmente conectando aí as torres. Torre de F em C8, B por C4, D por C4. E aqui existe uma linha interessante com bispo por C4, não foi jogado na partida. Depois de bispo por C4, dama por C4, cai aqui em A4, mas o Carlsen teria A3 atacando o bispo. E depois de, por exemplo, dama B5, torre por B5, torre por B5, peão por bispo, torre por B4 e torre por A6, a gente teria um final bastante interessante. Magnus Carlsen com um peão a mais, no entanto não está muito claro se as brancas conseguem forçar a vitória. Em geral, final de torres com um peão a mais não é suficiente para vencer, mas por conta de uma estrutura de peões completamente debilitada, talvez fosse uma possibilidade aqui a vitória. Mas o Magnus Carlsen não pode jogar com o talvez, então aqui ele vai para uma outra linha, ele joga A3 primeiro. Qual que é a diferença? Aqui troca-se menos peças. O bispo está atacado, o bispo vai para D6, bispo por C4 foi jogado e agora não tem tanta troca de peça. O Magnus Carlsen tem um peão a mais, a estrutura de peões também continua debilitada e ele tem mais peças para criar confusão. É isso que ele precisa criar confusão. O lenhador segue agora com o bispo F5 atacando a dama tem que continuar protegendo o cavalo. É possível jogar E4, mas você fica com esses peões colgantes aqui lado a lado, né? Ficaria aqui com esses peões meio enfraquecidos. Então seria uma possibilidade, mas o Magnus Carlsen prefere jogar sólido, joga aqui com dama D1, a dama continua protegendo o cavalo. Bispo G6 foi jogado cavalo C5 aqui pelo Magnus Carlsen, com uma ideia muito interessante aqui. A partida seguiu com bispo por C5, D por C5, e o Magnus Carlsen quer trocar esse peão aqui de C e ficar com um peão passado na coluna A. Tudo bem, o lenhador vai ter um peão passado na coluna C, mas o Carlsen acredita que o dele avança mais rápido aí. Então ele vai para essa ideia bastante interessante. A partida seguiu com torre D8 aqui pelo lenhador. Dama em F3, olha só, o Magnus Carlsen bota a pressão em C6, bota a pressão em F6. Magnus Carlsen vai indo para cima. O lenhador segue com dama por C5, atacando agora o bispo. Bispo por A6, capturando o peão. E agora o lenhador tem vários lances possíveis aqui para fazer. A posição é extremamente complexa. E6 está atacado, é possível jogar um dama por E5 e deixar cair em C6 e depois tentar
fazer alguns ataques, tentar prender o bispo, alguns ataques duplos. A posição é muito difícil e aqui o lenhador vai para esse lance torre A8. O Carlsen gosta da posição, segue com o bispo B7, atacando a torre, atacando em C6, torre A7, ataca o bispo e agora dama por C6. O Magnus Carlsen vai querer jogar um final aí com 2 peões a mais. No entanto, o lenhador não troca agora as damas e vai para a dama em E7, coloca problema aqui para o Carlsen, porque agora o bispo está atacado 2 vezes e não é muito fácil escapar com esse bispo. Na verdade, só tem a casa de A6 aqui, foi o lance jogado, e agora a torre de D em A8 jogada aqui pelo lenhador, mais um lance muito interessante. Uma outra possibilidade bem legal aqui seria jogar rei G7 com a ideia de jogar torre D6, atacar a dama e o bispo e não ter cheque, né? Então rei G7 teria a função tanto de proteger em F6 quanto não levar cheque, então estaria ameaçando aqui torre D6, seria também um ataque bem legal. Aqui, ou torre D6 direto também. Aqui o lenhador preferiu jogar com torre A8, bispo C4 salva o bispo, e agora bispo E4 foi jogado aqui pelo lenhador, ataca a dama, protege a torre, ataca lá em G2, a partida seguiu com bispo D5, e aqui a confusão toda com torre A6, agora atacando a dama tem que continuar protegendo o bispo, dama C4, e agora a torre A4 vai perseguindo a dama, confusão total. Aqui seria possível jogar uma linha com dama 2, por exemplo, e depois aqui de bispo por D5, dama 2, bispo por D5, né? Seria uma possibilidade de jogar dama por D5. Ou então uma outra linha bem bacana seria torre por A3, e aí jogaria bispo por A8, aqui olha que legal essa linha, torre por A2 e torre por A2, e as brancas jogariam um par de torres aqui contra a dama, né? Fora os bispos, aqui a torre está protegendo o bispo, iria para um final muito interessante e provavelmente melhor para as brancas, né? Mas aqui o Magnus Carlsen não quis jogar com dama em A2, jogou aqui com dama B3, a partida seguiu com torre por A3, capturando um dos peões, torre por A3, torre por A3. E agora, né, como jogar esse final? O Magnus Carlsen precisa vencer aqui, galera. Ele tá 2-1, mete pro lenhador, o lenhador já ganhou 2. E o Carlsen precisa vencer e aqui ele só tem um peão a mais na ala do rei. Esse final aqui costuma dar empate. E aqui, enfim, é possível aqui seguir com, por exemplo, dama B8 e tentar trocar depois em E4 e jogar esse final com peão a mais. Mas o Magnus Carlsen vai para uma ideia muito bacana aqui, com bispo por F7 cheque. Olha que ideia legal, né? Aqui tentando desviar o defensor da torre, capturando um peão. Agora rei F8 e o Carlsen tem a dama atacada, né? Tem o bispo aqui também atacado. Ele segue agora com dama em E6 e o lenhador vai para uma ideia muito bacana também na posição. Um lance muito forte aqui seria bispo D3, não foi jogado, né? Com a seguinte ideia: se dama por E7, rei por E7, o bispo está atacado e a torre também está atacada, né? Então, por exemplo, depois de bispo G8, bispo por F1, rei por F1. As brancas dificilmente vão conseguir ganhar esse final, apesar dos 2 peões a mais, né? Então aqui seria uma ideia muito bacana para as negras, para o lenhador. Mas ele vai para uma outra ideia igualmente interessante aqui na posição. O lenhador vai para bispo por G2 aqui. Ele quer trocar tudo e jogar um final com um peão a menos aí, que pode ser que dê chances para ele. Rei por G2, segunda partida, dama por F7. Mas aqui o Magnus Carlsen não vai para dama por F7. Dama por F7, rei por F7, pode esquecer, esse final é conhecido aqui pelos grandes mestres. O final empatado, um peão a mais na ala onde está o rei controlando a casa de promoção de um possível peão passado. Isso daqui, em tese, na maioria das vezes vai empatar, né? Então aqui o Magnus Carlsen não pode fazer isso, então ele segue com dama D6 cheque. Olha só, vai cair a torre. E agora, dama em E7 defende a torre, dama B8 cheque, dama cobriu em E8. E aqui dama F4, ó, o Magnus Carlsen vai pondo problemas, né? Aqui você não pode jogar um lance, por exemplo, ninguém faria isso, mas dama H5 tá levando dama B4 cheque e perdendo a torre na hora, né? Então aqui a partida seguiu com dama C6 cheque, agora rei G3, um lance valente aqui pelo Magnus Carlsen. Torre A5 agora ameaçou uma entrada aqui bastante complicadora. Então o Magnus Carlsen segue com H4, controlando a casa de G5 e agora rei F7, o lenhador protege mais uma vez a casa de F6 e sai aqui das linhas dos possíveis cheques, né? As casas de cheque estão controladas. H6 não dá mais cheque. Torre D1 foi jogada agora pelo Magnus Carlsen, talvez aqui com algumas ideias de atacar a dama e atacar em F6 ao mesmo tempo. Aqui a partida seguiu com torre em A8, o lenhador vai tentar aqui castigar esse rei. A partida seguiu com E4, fechando essa diagonal. Torre E8 agora atacando o peão, F3 protegendo o peão e agora torre G8, cheque, rei H2 e dama C5. A posição é perigosíssima, o lenhador está ameaçando mate em 2 com dama F2 seguido de dama G2. Tanto faz para onde for o rei, e isso aqui é cheque mate.
O Magnus Carlsen tem que cuidar disso. Ele segue agora com dama D2, controlando essas casas de checkmate. E agora dama em E5, cheque. O Magnus Carlsen vai para uma ideia fantástica agora. Ele faz aqui o lance F4 e o lenhador fala: ok, eu já sei o que você quer. Você quer que eu capture em E4 para você dar cheque aqui em A2, né? E você vai acabar conseguindo minha torre. Porque se eu escapar para cima, você dá cheque aqui em cima. Se eu escapar para o lado, você dá cheque aqui do lado. E aí você vai ganhar minha torre. Mas eu não ligo, porque se eu capturar e você me der cheque, eu jogo rei E7. E se você me capturar a torre, eu também tenho cheque aqui embaixo. E captura a sua torre e a gente vai empatar. Então aqui o Magnus Carlsen quis ser malandro, me deixando esse peão, mas eu sou mais, porque eu enxerguei longe e eu vi que eu vou ganhar a torre no final. Será? Ele aceita o desafio, dama por E4. E agora o Magnus Carlsen segue com dama em A2, cheque. Rei E7, de fato, se o Magnus Carlsen capturar a torre, o lenhador consegue empatar. Aqui, pelo menos ele consegue dar uns perpétuos aqui, né, e vai conseguir empatar aqui essa posição. No entanto, o Magnus Carlsen não vai para esse lance. Ele vai para o lance dama em A7. O lance que provavelmente o lenhador não viu. E agora a partida seguiu com rei E8. Afinal de contas, o rei tem que ficar controlando a casa de D8, senão vai levar checkmate ou vai perder a dama. Por exemplo, rei F8, torre cheque, tem que cobrir de dama. Então aqui rei D8 segurando rei E8 segurando a casa de D8. Dama B8, cheque, rei F7. E depois de dama C7 aqui pelo Magnus Carlsen, olha o problema do lenhador. Se ele subir aqui, ele vai levar... se ele jogar rei F8, tá vindo aqui torre D8 e vai perder a dama. Se ele jogar rei G6, tá vindo torre G1 aqui e não vai ter jeito, tá caindo a torre. E se ele voltar a dama, tá vindo torre D7 e também vai perder a dama. Por isso, depois de dama C7, cheque, Magnus Carlsen conseguiu o impossível aqui, conseguiu uma vitória, precisando da vitória. O Magnus Carlsen conseguiu aqui, enxergou mais longe e venceu uma Mediarov e abandona aqui a partida. Inacreditável, né? A gente fala por isso que ele é campeão do mundo, né? Consegue vitória em momentos críticos como esse, né? Ele precisava de uma vitória, de uma posição empatada, de um final empatado. Ele encaixou ali, enrolou, foi deixando o lenhador pior no tempo, complicou a posição e deu certo, né? Aqui, se o lenhador não capturasse o peão aqui em E4 e jogasse dama E6, simplesmente controlando essa diagonal, aqui, claro, Magnus Carlsen continuaria tentando dar os seus apertos aí na posição, mas não tem nenhuma vitória imediata acontecendo, né? O final ainda é muito difícil e não se sabe se as brancas conseguem forçar uma vitória ou não. Mas aqui é xadrez entre seres humanos, é relógio caindo, é pura emoção, né? E aqui o Magnus Carlsen conseguiu, então, essa belíssima vitória e igualou aí o match, né? Igualou aí o match. E aqui, galera, o que aconteceu depois, né? Muita emoção aqui, né, nesse match entre Magnus Carlsen e o lenhador. Eles foram pro desempate. O desempate são 2 partidas de blitz, tá? E aí, então, nas 2 partidas de blitz, o Magnus Carlsen chegou ganhando a primeira, o lenhador chegou ganhando a segunda, e aí não teve jeito, teve que ir para Armagedon. E aí o Magnus Carlsen acabou conseguindo aí a vitória, venceu o match, portanto aí ele fez o impossível, né? Levou para o Armagedon e no Armagedon conseguiu a vitória aí contra o lenhador. Inacreditável a performance aí de Magnus Carlsen contra o lenhador nesse match aí na final do Champion Chess Tour. Tá bom? É isso, e aqui o relatório, né, do chess.com, a gente teve aí, foi mais preciso, aqui o lenhador foi mais preciso, 96% de precisão contra 94,3% aqui do Magnus Carlsen. O Magnus Carlsen esteve por muito, né? Foi uma partida séria. Claro que foi uma partida séria. É a final, tá escrito aí, foi uma partida séria, né? É a final aqui do Champion Chess Tour. Mas aqui foi isso, né? O Magnus Carlsen conseguiu, o lenhador conseguiu se defender, fez lance brilhante, torre 8 e tal, foi lance brilhante, se defendeu, mas não teve jeito, né? O lenhador caiu naquela história de dama por peão, com uma posição bem equilibrada, e o Magnus Carlsen conseguiu sua vitória e depois ainda venceu o match, né? Inacreditável. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, valeu! Cavalo H5 no tabuleiro de xadrez,